A gente vai. Primeiro eu quero dar boa tarde para Lana Canepa, que já está aqui conosco no Bastidores do Poder, no estúdio da Rádio Bandeirantes em São Paulo. E aí, Lana, tudo bem? Ótima tarde, Pedro, para você, Cláudio Humberto, para todo mundo. Vamos conversar agora ao vivo aqui, Cláudio, em áudio e vídeo, com a senadora Soraya Tronic, que está conosco para conversar sobre as notícias do agronegócio, sobre as notícias mais importantes do país, ao vivo aqui para a Rádio Bandeirantes. Senadora, tudo bem com a senhora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês na Band. Senadora Lana Canepa falando aqui de São Paulo. Eu queria dizer, somos do nosso Mato Grosso do Sul. Eu queria falar um pouquinho sobre a produção de soja. Eu estava olhando agora o levantamento da Conab, o último, falando sobre a expectativa de recorde para esse ano. Uma colheita de 10 mil toneladas de soja, e dizendo o seguinte, a notícia, que se fosse um país, o nosso Mato Grosso do Sul seria o 5º maior produtor mundial de soja. Um estado reconhecido. Você, né? é sul-mato-grossense, Sou Lana? Sou Mato-grossense, nascida em Campo Grande. Da onde? Nascida Campo em Grandense? Campo Grande. Que maravilha. Seria o 5º maior mundial. É uma alegria para nós isso, é um orgulho que não tem tamanho. Apesar de ser... E a nossa localização também é muito boa, né? Para a gente levar a nossa soja para o país inteiro, levar para a América Latina, faz divisa com a Bolívia e com o Paraguai. A gente tá bem e tem que fazer crescer, né, Lana? Sim, senador. O agronegócio tem sido o único setor da economia que está conseguindo respirar durante essa pandemia no Brasil. Aliás, tem segurado a balança comercial, né? A economia brasileira, de maneira geral, tem uma expectativa de crescimento para o agronegócio esse ano, que pode ser importantíssima para a economia brasileira como um todo, né? Exatamente, mas não é só agora na pandemia, não. Todas as crises aí passadas que nós tivemos, foi o agronegócio que segurou. Por isso é importante o olhar do governo federal pro produtor rural. Temos alguns setores sofrendo, né? O setor do sucro energético está sofrendo um pouco não, bastante. O setor do algodão, o leite também. E nós estamos de olho nisso para poder ajudar e não deixar ninguém para trás, ninguém cair, né? Porque no Congresso Nacional as políticas que estão sendo pensadas nesse momento são mais macro, né? Como a senhora estava citando, alguns setores do agronegócio estão sendo afetados sim, como a produção de combustíveis. Álcool, por exemplo, teve uma queda enorme no consumo, foi o que derrubou o IPCA, o índice de preços, de maneira geral, foi a queda no preço dos combustíveis. Então o produtor de álcool deve estar sofrendo no país, né? Mas também tem, senador, eu queria inclusive a sua opinião sobre isso. Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. É sobre essa questão dos produtores de etanol aqui no Brasil, né? Há uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética no sentido de recomendar à Agência Nacional do Petróleo a liberação, né, ou autorização para que o produtor faça a venda direta do seu produto. É o único fabricante de qualquer coisa no Brasil ao qual é negada a livre iniciativa, né? Eles hoje são obrigados a entregar o etanol às distribuidoras que atuam como meros atravessadores. O que é que a senhora acha disso, dessa polêmica aí? Mas é uma polêmica que está no final. A ANP deve a qualquer momento regulamentar essa venda direta aos postos, que deve impactar no preço final para o consumidor numa redução estimada de 20%. O que é que a senhora acha disso? Senadora Soraya está com a gente? Tô de novo. O Cláudio estava perguntando para a senhora. Muito boa, não sei o que houve. Teve uma interrupção aí. O Cláudio está perguntando do repasse, né? Do etanol direto da usina para o posto de combustível, um projeto que acaba com a necessidade da passagem pelas distribuidoras, senadora. Tem muita coisa andando nesse sentido da gente diminuir os atravessadores e trazer mais agilidade para o agronegócio, né? O setor agora vai receber uma ajuda muito grande, principalmente para do setor sucroalcooleiro, né? Com a pandemia, diminuiu muito o consumo. Eu sou presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária lá do Senado Federal e temos muitos projetos, tem projetos andando, né, no Congresso, desse tipo, desse nível, e a FPA também é uma frente parlamentar
muito ativa, que também não para de trabalhar e de construir esses projetos de lei. Senadora, o presidente Bolsonaro, nesses dias aí, no lançamento do Plano Safra, ele citou um número que foi bem impactante, né? Ele dizendo que o Brasil alimenta alguma coisa em torno de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Isso acho que dá a dimensão da importância do setor do agronegócio no Brasil, né? Dá essa dimensão. A melhor notícia é que há uma possibilidade até quer dizer, não cessam as possibilidades de o Brasil aumentar isso, né? Aumentar a sua participação no mercado internacional. Qual é a expectativa que a senhora percebe para o nosso agronegócio nos próximos anos aí no mercado mundial? Olha, Cláudio, nós já fizemos aí contas, e há quem diga que o Brasil alimenta 1,4, mais do que 1 bilhão de pessoas, porque também tem o mercado interno. É importante colocar isso, porque nós somos o celeiro do mundo, e a expectativa sempre é de aumentar. O mais interessante é que nos últimos anos nós aumentamos a nossa produção sem aumentar a extensão de terra produzida. Por isso a importância da tecnologia no agronegócio, do investimento do governo federal no agronegócio, e do fortalecimento da Embrapa. A Embrapa tem muito a colaborar e eu acredito que vai crescer muito. O que nós temos feito agora com a regularização fundiária, a esperança é que a agricultura familiar cresça muito e consiga também ajudar no mercado interno, né, manter o mercado interno, mas também eles podem sim ser grandes produtores, porém pequenos proprietários. Com tecnologia possível, quando a gente lembra de Israel, e o presidente Jair Bolsonaro sempre diz que olha o que eles não têm, e olha o que são, e olha o que temos e o que não somos. Eu fico muito feliz da expansão do agro, apesar de que viver no meio do agronegócio, a gente escuta o produtor rural é chorão, mas eu entendo, porque não é fácil não carregar o país nas costas e o recurso tem que chegar nas mãos deles, e eu estou ansiosa agora para o início do Plano Safra. Mas também, assim, são pessoas que trabalham de sol a sol, não é, senadora? Pessoas que dão muito duro, que pegam no pesado e só dão boas notícias na economia brasileira e ainda são vítimas, dentro do nosso próprio país, né, da ignorância, né, de gente ignorante, né, gente, Maria vai com as outras, gente que fica acreditando em bobagens, né, em mentiras, inclusive, de caráter, enfim, que tentam colocar o agronegócio, digamos assim, como adversário, como inimigo do meio ambiente, coisas do gênero. Deve ser muito difícil para eles suportar isso, né? Eu já ouvi de pessoas até como o ex-deputado Aldo Rebelo, que era do PCdoB na época, ele falando exatamente o contrário, né? Ele destacando para o fato de que o produtor é quem protege o meio ambiente, na verdade, né? É essa a posição que eles têm na vida real, mas só que é uma posição incompreendida, não é, senadora? Olha, logo que eu tomei posse e assumi a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, vocês imaginam, eu, mulher, primeiro mandato, né, com aqueles, ali eu tenho Jaime Campos como membro da comissão, eu tenho Jacques Wagner, eu tenho Esperidião Amin, eu tenho nomes, assim, graças a Deus eu escolhi o Heinz como vice, que é uma pessoa que me dá suporte e apoio. Mas eu fui muito bem recebida, e o mais interessante, assim, é que, o que eu fiz? Parece que o produtor rural virou um inimigo do meio ambiente. E eu tenho lutado para que isso, para que essa visão mude. E aí, o que eu fiz? Eu fiz questão de ser membro da Comissão de Meio Ambiente, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente é o senador Fabiano Contarato,
primeiro mandato também, mas com todo perdão, Fabiano é xiita e nós brigamos muito e a gente se dá bem, mas a gente briga. Nós fomos à Alemanha para um evento ambientalista, falava de emissão de CO2 e o Fabiano falava uma coisa na entrevista, eu vinha e falava outra, e eu tinha números, o mapa me municiou de todos os números, e virou uma briga, assim, o pessoal da Alemanha não entendia, e eles falavam A e eu falava B, e foi muito difícil isso. Nós temos tentado mudar, porque ninguém mais do que o produtor rural quer preservar, é ele que não quer sujeira no campo, é ele que briga para manutenção daquilo, aquilo é a vida dele, não é só econômico, sabe? Eu lido com pessoas que perderam suas terras, com invasão, as questões indígenas, e eu sei o amor que o povo brasileiro, que o produtor rural tem pelo seu espaço ali, pelo seu chão, sabe? É bonito de se ver. E eu estou trabalhando porque agro e meio ambiente são a mesma coisa e andam juntos. Senadora, nós não podemos diferenciar isso mais. Senadora, uma avaliação sobre o lançamento do Plano Safra essa semana é uma notícia muito aguardada pelo agronegócio, né? E o valor foi recorde, 236 bilhões de reais, que vão ajudar a financiar a próxima safra, o Plano Safra 2020-2021. Esse valor, senadora, é mais de 6% maior com relação ao da temporada passada. Como é que a senhora avaliou o Plano Safra anunciado essa semana? Olha, é o maior de todos os governos, foram 13,5 bilhões a mais, e o que eu estou percebendo, e é o que nós percebendo, é que é pela primeira vez que a agricultura familiar recebe esse incentivo. Primeiro que o sofrimento deles na regularização, sem a regularização fundiária, vocês não fazem ideia, nós temos produtores que não têm o título da terra, que pagam juros muito altos por não terem o título por culpa do Estado. Mas vocês são, olha, quase, são mais de 800 mil propriedades rurais, são milhões de propriedades rurais que precisam ser titularizados e essas pessoas produzem. E o Plano Safra se dedicou ao pequeno, ao médio, ao grande, mas para o pequeno produtor, eles terão 33 bilhões para financiamento pelo PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os juros para o pequeno vão de 2,75% a 4% ao ano para custeio e comercialização. Os médios vão pagar um pouquinho mais. Os médios produtores terão 33,100 bilhões de reais à disposição pelo PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, com as taxas de 5% ao ano para custeio e comercialização. Os grandes produtores pagarão taxas de 6% ao ano. Eu acho isso um plano justo, que diferencia e respeita aquele pequeno produtor que muitos têm o título da terra para dar em garantia, que é o que é necessário aqui. Por isso a nossa tristeza de não ter passado a MP 910, porque, gente, vocês não imaginam o boom. E aí o Cláudio vai saber, vou falar. O boom que vai ser quando o pequeno produtor rural, que não tem o título da terra e já vem produzindo, quando ele conseguir ter o auxílio do Estado e colocar realmente o seu produto no mercado. Nós temos trabalhado para eles se unirem em cooperativas, que tem dado muito certo, porque aí eles ficam grandes, e aí vocês vão ver a avalanche de produto que nós vamos ter. É algo assim, eu digo para vocês, estou ali vendo, inestimável, e com o apoio da Embrapa, as pesquisas vão chegar no campo. Com o título da terra, né,
né, senadora? Oi? Com o título da terra, o produtor pode obter financiamentos, né, junto às instituições financeiras e tal, e aí financiar enfim, aí o céu é o limite para o produtor, não é? Dá dignidade para esse produtor. Não tem dignidade. Deram a terra, jogaram a terra em cima deles, assim, colocaram eles na terra e não deram o mínimo de apoio. Precisam de capacitação. E esses testes aí, tem muita coisa a ser testada, pode ser testada com eles, se dá certo, em tecnologia, startups. Nós temos que levar a conectividade, e nós temos esse programa de conectividade. Tivemos uma reunião no Senado Federal da FPA, eu sou coordenadora do Senado na FPA, nós temos um café da manhã por mês, para tratar só do que tramita no Senado, porque o número de parlamentares é bem menor. E estamos cobrando junto ao Ministério, agora não sei com quem vai ficar, mas o nosso ministro Marcos Pontes, temos satélites bem baratos, nós podemos levar a conectividade por um preço mínimo, e esse trabalho já vem sendo feito. Porque o produtor rural precisa dessa conectividade para crescer com rapidez. Vocês não imaginam o que vem por aí, por isso eu estou implorando aí, pedindo a todo mundo para que faça uma pressão para passar o PL, o 2633, que nós não conseguimos na 910, na medida provisória, mas o PL organiza melhor e coloca de acordo com as insurgências da oposição, sabe? Eu acho que agora a gente consegue entrar num consenso, porque vai ser uma explosão. São pequenos proprietários e serão grandes produtores, porque nós usamos tecnologia, respeitamos o meio ambiente e eu estou com muita expectativa. Senadora Soraya, a partir da próxima segunda-feira, tem mais uma ferramenta à disposição aí de quem lida nessa área do agronegócio. É a informação, um canal que vai contar com 100% da programação dedicada à agroinformação. Com sede em Brasília, no Distrito Federal, a redação e os estúdios foram construídos no principal centro político do país e, claro, estão interligados às principais capitais agrícolas do Brasil e do mundo. Apresentado por um time de jornalistas especializados e comentaristas, entre os mais renomados de cada setor, nasce o AgroMais. Queria que a senhora trouxesse aqui uma palavra da importância, né, de se difundir mais informação nesse canal do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que estreia na próxima segunda-feira. Olha, o Pedro, por coincidência, é a primeira vez que eu vou a Brasília depois do início da pandemia. Eu acho que eu já estou aqui há 3 meses em Campo Grande, trabalhando sentada nesse lugar aqui, nas sessões. A minha vida tem sido, por incrível que pareça, com esse isolamento, parece que está mais agitada até. Mas eu vou para Brasília amanhã. Segunda-feira eu estarei aí. Eu não sei, poderíamos inaugurar o canal, né? Eu gostaria muito de participar, mas nesse momento de isolamento eu não sei. Mas eu já sou freguesa do canal, viu? Estou ansiosa para começar já, e eu tenho certeza que vai ser muito assistido. E o time de pessoas que vocês podem entrevistar é enorme. Vai dar certo, e aí passar informação para as pessoas do agronegócio, do que tem à disposição, porque muitos ficam longe e não sabem que nós temos programas. Olha, o SAFE lá no mapa, na Secretaria lá da Pesca, ele tem programas incríveis. Vai e instala como é que fala? Não é o aquário, perdão, gente, fugiu da minha cabeça. O tanque dá toda assistência técnica para produzir. Aqui em Silvíria, Olana, nós temos a maior produção de tilápia do mundo. Você imagina que coisa maravilhosa. Com toda a assistência, né, do Ministério da Agricultura, a atenção especial, né? É importante saber que a produção do agronegócio faz bem para o país, faz bem para a economia e movimenta a economia local, né? Mato Grosso do Sul é uma potência, mas outros estados dependem muito dessa ajuda para começar, para dar o primeiro passo, né, no agronegócio. E a primeira vez que o Plano Safra contempla
esse ramo da piscicultura nunca foi contemplado. Eles eram, assim, alijados do sistema, colocados de lado. E o SAFE tem feito um trabalho, gente, incrível, dentro do Ministério, num ramo que ele pegou. Eu vi fotos, eu vi a situação que ele assumiu, é de chorar. Mas ele está dando está trabalhando demais, e o produtor não sabe disso. O canal Agro Mais vai poder transmitir essa informação. Então, esse link conosco, com o executivo, é importante que vocês mantenham e convidem o Sampaio, lá do MAPA, a ministra, tudo, não saiam de perto da gente ali da FPA, porque vocês precisam colocar essa informação. Já convido vocês, na hora que voltar, a participarem todo mês do café da manhã no Senado, para os senadores. E a FPA tem uma reunião que trata majoritariamente das pautas da Câmara, porque a maioria dos membros são deputados. Sim, todas as terças-feiras. Nós até conversamos aqui com o deputado Alceu Moreira recentemente, viu, que falou sobre ele. É a bancada mais articulada do Congresso Nacional, né? A bancada do agronegócio é muito unida, muito organizada, né, senadora? O Alceu é de uma competência, assim, eu fico encantada com a agilidade dele, e é tudo para ontem, ele quer fazer, e tá de parabéns a FPA aí, o Luiz Henrique, a Ana Paula, todo o pessoal que nos dá apoio ali para os parlamentares. Não tem nem o que falar, é fantástico o trabalho da FPA. Senadora Soraya Tronic, muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo para a Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. Foi muito bom conversar com a senhora sobre as notícias do agronegócio, e estaremos em contato aí para uma próxima entrevista em breve. Um grande abraço para a senhora, até uma próxima. Grande abraço para vocês. Convido vocês também, na hora que voltarmos para as reuniões de comissão. A nossa reunião é às quartas-feiras, às 9 da manhã, da CRA. Sempre eu estou com membros do MAPA lá, da Embrapa, a participação de vocês para entender o que está sendo julgado. E a CRA, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, nunca produziu tanto num pouco espaço de tempo. Foi recorde de liberação de leis, ou de segurar o que não seria bacana para o agronegócio. Os membros, assim, são muito ágeis e entendem. E vou dizer para vocês, vota todo mundo junto, esquerda, direita, centro. Nós temos conseguido fazer ali no Senado um grande grupo preocupado com o país. Obrigada pela oportunidade e estou à disposição de vocês sempre que vocês me chamarem. Um abraço, Lana, um abraço, Cláudio. Pedro, foi um prazer. Boa sorte, senadora.